Miguelzinho agora tem plaquinha de titânio na pata e ele colocou um microchip. Você tá vendo o transforme. É um cachorrinho transforme. Oxi. O Miguelzinho colocou um microchip recentemente, então a gente resolveu fazer um vídeo explicando pra vocês o que é o microchip, como é que funciona, pra que serve, enfim. Vamos tirar suas dúvidas sobre isso. Oi, eu sou a Luísa, esse é o Miguel e a gente tá no canal Pet Lu. Você deve estar se perguntando por que a gente resolveu colocar um microchip no Miguelzinho. E a resposta é que, como vocês sabem, sempre que a gente viaja, a gente leva o Miguelzinho junto porque ele é da família, né? E aí ele não consegue ficar sozinho. E aí é muito importante que tenha um microchip porque é uma segurança a mais pra ele. Então a gente resolveu fazer logo esse processo de colocar o microchip no Miguel. É importante ressaltar que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma lei que obrigue os animais a terem microchip. Mas em alguns países do mundo isso existe. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente lá pra frente. O que acontece é que aqui no Brasil, os animais que a gente mais vê com microchip são ou animais exóticos, tipo furão, que tem regra que precisa ter o microchip, ou então animais de raça, que muitos canis já entregam os filhotes com o microchip, mas não foi o caso do Miguel, ele veio sem o microchip. Mas Luísa, que raios é um microchip? O microchip nada mais é do que um dispositivo do tamanho de um grãozinho de arroz que a gente implanta no animal. E dentro desse microchip vão ter várias informações sobre o bichinho. Para acessar essas informações, basta passar um leitor, tipo se a gente pegar o Miguelzinho assim e botar no supermercado, sabe? É um leitorzinho que você passa, o microchip fica bem aqui, ó. E através desse leitor a gente consegue ver o nome do animal, dono e outras informações sobre ele. Então é como se fosse aí uma identidade, que tá sempre com o animal, tá? Você não consegue tirar. Tá aqui pra sempre, pra sempre, pra sempre no Miguel. Mas e, por exemplo, se tiver que atualizar alguma informação, não é no microchip, né? É, aí é que tá. O médico coloca o microchip e aí esse microchip tem um número. Com esse número você consegue acessar um login no site do microchip. E aí você consegue editar essas informações pelo computador, entendeu? Não tá gravado no microchip. A gente que coloca depois. Então tem como ver fotinho do animal. Tem lá a fotinho do Miguel de gravatinho no microchip dele. Tá tudo lá direitinho, então você tem como editar essas informações. Mas como que é aplicado esse microchip? Gente, é muito simples, é muito rápido. A gente levou o Miguelzinho no veterinário. Eu acho que qualquer veterinário faz esse tipo de aplicação hoje em dia, eu não sei. Não foi difícil da gente encontrar, foi no hospitalzinho que a gente costuma levar o Miguel mesmo. E aí, como é que é feito? Eles simplesmente seguram o animal como se fosse dar uma vacina. O microchip, ele é aplicado aqui. Tem um nome pra essa região, mas é entre as... É patela? Não, patela é no joelho. Como é que é o nome da clavícula? Acho que é. Enfim, ele é colocado aqui atrás entre... Não, ele é colocado... ele é colocado atrás entre os ossinhos do ombro, aqui, bem aqui atrás, assim. Mas E ele aí... não fica dentro da circulação. Não, por aí exemplo. tem aquela pira de o microchip vai ficar circulando pelo corpo dele na corrente sanguínea. Gente, não é assim. Não é assim, né, Miguel? Fala pra eles, não é assim. O microchip, ele é subcutâneo, ou seja, ele fica preso na pele, aqui não dá nem pra sentir, dá. É tão pequeno. É, ele fica preso embaixo da pele, é isso, tá aqui. Então ele tá sempre aqui nessa região, aí a gente já sabe. Inclusive, quando a gente vai preencher, às vezes, algum documento pra poder viajar com o bichinho, tem lá pra você colocar a localização do microchip. Então eu não sei se em lugares diferentes colocam o microchip em lugares diferentes. Deve ter, né? Se surpreendeu com essa informação? Então clica aqui embaixo e já deixa o seu like. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e também fica sabendo de várias outras informações sobre animais. Já clicou? Então como é que foi? Não dava pra filmar a colocação desse microchip, porque lá na clínica eles não permitem que você filme esses procedimentos. Mas ele basicamente pegou o Miguelzinho, fez assim, ó, com uma seringa, colocou o microchip. Foi muito rápido. É como se fosse uma vacina, tá? Então, assim, pra vocês terem noção de como é pequenininho o microchip, ele passa por uma agulha como se fosse uma vacina e é implantado de forma subcutânea. Eu adoro essa palavra, subcutânea. No bichinho. Então tá aqui, tá bonitinho o microchipinho dele aqui. Aí como é que foi esse procedimento? A gente recebe um certificado, né? E aí você preenche lá o nome do bichinho, você coloca o número do microchip. Cada microchip tem um número de identificação diferente. E aí a gente vai preencher o nome do médico que colocou. Isso é importante ter identificado o nome do médico, tudo bonitinho. E aí ele falou assim, ó, quando você chegar em casa, você vai entrar no site do microchip. No caso, a marca do nosso microchip é Back Home, o nome. Você entra no site da Back Home,
você vai cadastrar o número do microchip que foi implantado e aí você vai atrelar a esse número as informações. Você cria um login e senha, coloca o número do microchip e vai ter lá as informações que você vai colocar pelo computador. Então você pode digitar essas informações depois. Inclusive no seu próprio login você pode ter mais de um animal e aí você pode cadastrar mais de um microchip. Você também recebe vários códigos de barra, tá vendo? De adesivinho, ó. Que você pode colar em qualquer documento do seu animal. Então, se ele tem um pedigree, você pode colar, ao invés de você ficar escrevendo um número que é enorme, você pega e cola lá no documento esse código de barra que a pessoa já consegue ler, entendeu? Ao invés de Isso daí ficar... é o equivalente ao microchip, então, que tá dentro do Miguel. Isso aqui são as informações que tem no microchip, exatamente. Ah, tá. Tá lá bonitinho. Então, tem a carteira de vacinação, cola. Entendeu? Tudo quanto é documento você pode colar, tá? Entendi. É como se fosse a carteira de identidade, então, né? Exatamente. Então a gente ganha um certificadozinho que tem todas as informações, mas não pode esquecer de cadastrar, porque senão não adianta nada se o bicho ter um microchip e não ter informação lá dentro, tá? Vantagem do microchip. Muita gente pensa que se o seu animal se perde ou foge, você vai conseguir rastrear pelo microchip. Infelizmente não é isso que acontece. Eu gostaria muito que fosse, Eu achava né? que era tipo Eu assim, o também. microchip tá vinculado a um aplicativo. Não. E porque eu acho que isso é tão simples de fazer. Mas eu acho que é porque ele precisa ficar emitindo sinal, entendeu? Então teria que carregar de alguma forma, entende? Não tem como ele ficar emitindo sinal eternamente, entendeu? Mas antes da gente falar melhor sobre isso, você já se inscreveu aqui no canal? Com apenas um clique, você se torna inscrito e recebe notificações dos nossos conteúdos assim que eles saírem. E é de graça. Aperta o botão aqui embaixo. Vamos adorar ter você nos acompanhando por aqui. Eu acho, inclusive, que tem até um dispositivo, se eu não me engano é da Apple, sei lá, que você coloca na coleira do animal e aí ele emite sinal, mas também é muito limitado, sim. Você não consegue ficar fazendo isso por muito tempo e como é que eu vou dizer? O raio O raio também, se ele for muito longe, você já não consegue pegar, então isso é muito complicado. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Entendi. Mas o microchip não faz isso. O que acontece? Se o seu cachorro se perde, alguém encontra, essa pessoa pode ler o microchip, entendeu? Então também não é uma coisa super garantida de que vai acontecer. Mas já reduz muito as chances do seu bichinho não voltar pra casa. Inclusive, se você entrar nesse site do Back Home, que é a marca do microchip do Miguel, tem lá uma aba de animais perdidos e aí você consegue ver a foto, o nome do bicho. Exatamente. E outra vantagem do microchip é que ele pode ser lido em vários países diferentes. Então, tem alguns padrões, principalmente se você for colocar o microchip no seu animal para viajar para o exterior, é importante que você veja os padrões que esse país exige, entendeu? Pra poder ser lido em outros lugares, pra poder ser lido lá. Porque não adianta você colocar um microchip que, de repente, não vai conseguir ser acessado, entendeu? Aí a gente pegou essa informação aqui, ó. A International Standards Organization, ISO, exige que o transponder atenda... Transponder é o microchip, tá, gente? Atenda às especificações 11784/11785. Foram essas as especificações que a gente levou, tá? Para que possa ser escaneado por todos os veterinários e abrigos para animais por todo o mundo. Então, seu animal consegue ser identificado em vários lugares do mundo. É uma coisa padronizada no mundo inteiro, né? Exatamente. E no site da Back Home você consegue ver a lista de países que são meio que não cadastrados, mas que conseguem ler esse dispositivo e a lista é gigante. Então, você fica mais tranquilo de que em qualquer lugar do mundo você possa identificar o bichinho. Isso é uma coisa, como eu falei, aqui no Brasil, a gente não tem obrigação de ter os cachorros com microchip. Outros animais até tem, tipo furão. Furão precisa ser microchipado, porque é um animal exótico, é um animal mais complicado. Mas cachorro não precisa. E isso dificulta muito a identificação dos bichos quando eles se perdem e também a identificação dos donos quando eles abandonam animais. Isso é outra vantagem do microchip também nos países que têm essa obrigação do dono colocar o microchip no animal. Porque assim, se esse dono abandona o animal, depois você consegue, escaneando o microchip, identificar esse dono e ele vai ser punido. A gente separou aqui uma lista dos países que têm essa obrigatoriedade dos cães serem microchipados. São até bastante, eu achei que era menos. Ó, Uruguai, Singapura, Hong Kong, Israel, Japão, Noruega, Suíça, Emirados Árabes, Vietnã, Taiwan, além de todos os países da União Europeia, exigem que os animais tenham microchip. Eu não sei se, assim, eles têm essa obrigação, eu não sei como é que tá, porque você microchipar animais de raça é muito mais fácil, porque aí você coloca essa obrigatoriedade pra cima dos canis. Então os canis já entregam os filhotes com microchip. Se o animal é de rua, eu acho que isso fica mais complicado, então eu não sei. É porque assim, às vezes é obrigado, mas não é o que acontece sempre, entendeu? Como é que eles controlam isso?
do animal de rua. Tem que ter um controle muito bom, né, pro animal ser microchipado. Não sei como é que funciona, isso é uma coisa até que a gente pode pesquisar mais a fundo. Mas eu acho muito importante, principalmente por essa questão também, não só de perder o animal, mas de você conseguir controlar o abandono, de você punir quem abandona os animais. Uma coisa que a gente ficou com receio é do Miguelzinho ficar com dor, porque o médico falou que a agulha era mais grossa do que a da vacina. Aí o papai já ficou como? Já escorrendo lágrimas, chorando, achando que ia torturar o cachorro. Mas não é isso que acontece, ele ficou super bem. Foi tranquilo de aplicar, ele não ficou com dor depois. A gente sempre, quando dá vacina no Miguel, normalmente, ele toma vacina aqui assim, ó, no bubucinho, aqui assim, na coxinha, sabe? E aí, às vezes, a gente vai pegar ele depois da vacina e ele fica, tipo, dá uma dorzinha, mas sabe? É porque a vacina, ela é no músculo, né? Coisa no músculo do Exatamente. animais. Agora, o microchip tá, a agulha pode ser mais grossa, mas é na pele não dá pra sentir muito. É, mas assim, a gente evitou colocar a mão, mas ele ficou super bem, sabe? Eu coloquei depois a coleirinha pra ele voltar pra casa. Ele ficou tranquilo, sem problema nenhum, sabe? Assim, tá aqui o microchipinho. Ele mostrou, o médico pega o negócio, tipo um leitorzinho assim, faz assim, pim! Aí consegue ver as informações lá, é bem legal. E assim, se você tá pensando em colocar microchip no seu cachorro pra poder viajar com ele pra fora do país, gente, aqui no Brasil você não precisa colocar microchip pra levar o seu cachorro pra outros estados, mesmo que você vá de avião, tá? Não tem necessidade, não é uma exigência. Mas quando você preenche o formulário, tem lá o lugarzinho pra você colocar o número do microchip, caso o seu animal tenha, mas não é obrigatório. Pra fora, é muito importante que você pesquise quais são as exigências do país para você poder levar o seu cachorro, porque cada país tem exigências diferentes. Provavelmente você vai precisar colocar o microchip, mas confere sempre antes de gastar dinheiro. Inclusive, a gente não falou quanto foi o microchip. Quando a gente ia colocar o microchip no Miguel, eu fiquei achando que ia ser muito caro de botar o microchip, sabe? Sei lá, eu achei que ia ser tipo R$1.000 pra colocar o microchip. Mas não foi, custou R$180. Assim, não é um dinheiro pouco, mas também não é um absurdo, achei bem ok, inclusive, pros benefícios do microchip. Isso é um negócio que vai durar a vida dele inteira, né? É uma Você identificação. não precisa trocar. Eu achei um preço bem ok. Então, eu não sei se esse preço varia muito, eu acredito que não, porque é um negócio meio padronizado. Mas dá uma pesquisada nos lugares antes de você colocar. A gente rodou várias clínicas, enfim, pra saber o preço desse procedimento. E eles eram mais ou menos na mesma faixa, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais do microchip. E como o Miguel tá se transformando num Transformer é ótimo, né? Né, Miguelzinho? Se você tiver alguma dúvida sobre o microchip ou alguma informação que a gente não colocou aqui, pode deixar nos comentários que eu vou adorar responder depois. A gente pode até fazer um outro vídeo em continuidade a esse, respondendo dúvidas de vocês. Sobre essa questão da microchipagem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalPetLu. Tchau!